Fala galera, eu preparei uma aula ao vivo com as turmas falando a respeito de redução de custos, né? Eu dei esse exemplo aqui, um exemplo prático de onde eu analisei os serviços de manutenções que eram realizados numa empresa, tá? Eu troquei aqui nome de motorista, o nome dos veículos, para poder estar mostrando isso aqui para o público. Mas a ideia geral é mostrar como é que é feita essas análises e que tipo de resultados a gente pode chegar, tá? Quais são as decisões que a gente pode tomar após analisar esse tipo de cenário, ok? Então vamos lá. Igual texto, abre parêntese. Qual o valor que eu quero extrair o texto dessa data? Ponto e vírgula, abre aspas. Eu quero extrair o mês, então 4Ms, fecha aspas, fecha parêntese e enter. E olha só, ele me traz aqui por extenso. Quero extrair aqui o ano, igual ao ano. E por fim, igual ao dia da semana, igual texto. Quero extrair o dia da semana por extenso. O valor, a data, ponto e vírgula, abre aspas, 4Ds. Fecha aspas, fecha parêntese. Perfeito. Agora vamos para nossas análises. Primeiro, um conte si igual conte.si. O intervalo e o critério. Eu já fiz a nomeação dos intervalos que eu ensinei em outras aulas, e inclusive no mini curso também. E eu vou adiantando aqui. O intervalo, estou analisando motorista, eu nomeei aqui de mote, só para abreviação do motorista. E o critério, Augusto. Coloquei um ponto e vírgula a mais. Vou dar um enter e eu tenho aqui rapidamente uma contagem. Eu já coloquei essa formatação condicional, mas eu vou tirar aqui para eu poder fazer com vocês, tá? Limpar regras da planilha inteira. Show. Igual, soma se. O intervalo motorista, ponto e vírgula, o critério Augusto. E o que é que eu quero somar quando eu encontrar Augusto? Eu quero somar o valor referente à manutenção que foi realizada. E aí, olha só, eu coloquei aqui 4 meses porque lá é uma análise feita em 4 meses para a gente poder tirar algumas conclusões, tá? Igual, se eu dividir isso daqui por 4, lembrando que a ideia é sempre a gente estar fazendo análise e interpretação de dados aqui, ok? E aqui a média de valor, nem lembro o que eu fiz aqui na aula ao vivo, mas quando eu lembrar eu vou colocar aqui pra gente, tá? Vou fazer uma soma automática aqui, uma autossoma, vou arrastar para o lado, vou colocar aqui cifrão, e olha só, em 4 meses eu gastei, em média, R$ 4.500 por mês, tá? Só de manutenção, R$ 4.500 por mês só de manutenção. Vamos fazer aqui a mesma coisa para os carros, igual conte.si, o intervalo era veículo, eu coloquei só VEI, ponto e vírgula, o critério, o que é que eu quero achar no intervalo de veículo? Carro 1, quantas vezes ele se repete, né? E eu sempre costumo dizer, que informação é essa, né? Significa o número de manutenções que foram realizadas nesse carro em 4 meses, tá? Igual, soma-se, intervalo, veículo, ponto e vírgula, o critério, e o que é que eu quero somar? O valor. Que informação é essa? O que eu gastei em 4 meses de manutenção referente a cada carro, tá? Se eu fizer uma soma aqui, ela vai dar a mesma soma daqui de cima. Vou colocar até em negrito para destacar. Perfeito. Se eu fizer a média da mesma forma, só vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, que a fórmula é a mesma. Seria em média o que eu gasto por mês de manutenção nesses veículos, tá? E por tipo de manutenção, eu levantei um questionamento a respeito de que manutenção corretiva ela é sempre mais cara do que a preventiva. O ideal é a gente sempre trabalhar com manutenções preventivas, tá? Isso vem de uma série de planejamentos para que se reduza ao máximo os custos
evite perda de tempo com o carro parado, cliente aguardando porque o carro simplesmente está quebrado. Então é muito mais fácil e melhor para a empresa trabalhar com manutenções preventivas, tá? Tipo de manutenção só chamei de TM, ponto e vírgula. E aí eu vou ter uma contagem aqui, ó, 24 manutenções corretivas e apenas 8 preventivas. Fazendo uma soma dos valores. O valor. Olha só o que se gastou com manutenção corretiva e o que se gastou com manutenção preventiva. Mais uma vez, pegando essa mesma fórmula, então eu gasto por mês aí, tá? Algo em torno de R$ 4.300 só de manutenção corretiva, tá? E aí por mês, é por isso que eu extraio aquela fórmula mensal, tá? Igual, conte se, o intervalo mês, ponto e vírgula. E que informação é essa, né? Quantidade de manutenções que foram realizadas por mês, tá? E se eu fizer aqui o soma-se, eu vou ter o que foi gasto em cada mês com manutenção, nesses 4 meses. Tranquilo? Mês, critérios, ponto e vírgula, intervalo de soma. O intervalo de soma, valor. Se eu arrastar para baixo, eu tenho aqui os meses o qual eu tive registro de manutenções. Tranquilo? Vou jogar a média aqui em cada mês, que é o valor dividido por 4, e olha só a quantidade, uma média de quanto eu gastei por mês em manutenção. Vocês viram ali algumas formatações condicionais que era sempre que mostrava, que faz com que a gente veja, interprete os resultados de uma forma mais rápida e mais clara, tá? Veja só, como a gente está falando de custo, custo é sempre algo que não é bom para a empresa, uma despesa. A gente trabalha com as cores em vermelho, tá? Esse aí a gente discutiu com mais detalhes na aula ao vivo também. Vou fazer aqui igual para todos. Barra de dados. Você pode pôr também aqui, ó, em escala gradual, mas eu prefiro uma cor sólida. Aqui, pessoal, a gente pode fazer da mesma forma, ou eu dei essa opção aqui também, ó, os maiores valores com as cores vermelhas e os menores valores com as cores verdes. Olha só, que é esse segundo aqui da escala de cor. Perfeito. Bom, feitas essas análises, o que é que a gente pode entender aqui, tá? Que o carro quebrou muito na mão de Paulo, na mão de Augusto e Pedro. Eles foram quem saíram com os carros mais para realizar alguma manutenção. Andou e por algum motivo teve que parar para fazer manutenção. Só que olha só, as manutenções que Pedro fez, perdão, foi muito mais cara do que as demais, tá? E olha só, o carro que mais me deu prejuízo com relação à manutenção foi o carro 3. Provavelmente Pedro e o carro 3 têm alguma relação, tá? E olha só quanto eu gasto de manutenção com o carro mês, em média, R$ 2.000, tá? Tem uma explicação, era um carro que realmente tinha umas peças muito caras e era um carro que já estava bastante usado, né? O carro já antigo. E, bom, quantidade de manutenções, só mostra aqui que a manutenção, a preventiva, ela deve acontecer com mais frequência do que a corretiva. Com relação aos meses, percebam que em julho nós tivemos um pico de manutenção. Provavelmente a empresa nessa época, eu não me recordo, ela devia estar com mais pacientes que o normal. E conforme os carros iam saindo mais, aconteciam as manutenções, tá? Bom, dando sequência, vamos ver aqui algumas análises mensais, né? Agora vamos utilizar a fórmula soma-sis para tirar mais algumas conclusões. Intervalo de soma, valor, ponto e vírgula. Intervalo de critério 1 é o carro, que é o intervalo de veículo. Lá em veículo eu vou querer achar o carro 1.
E para que eu possa puxar para o lado e para baixo a fórmula, eu vou ter que travar aqui as letras, tá? Isso eu explico com mais detalhes no minicurso também. Intervalo de critério 2, eu vou chamar de mês, ponto e vírgula. Critério 2, qual o mês que eu quero achar? Abril. Eu vou travar aqui os números para impedir que a célula ela não desça. O meu critério, perdão. Vou mostrar aqui. Arrasto para o lado, arrasto para baixo, faço uma soma. E olha só, quando eu arrasto aqui para o lado, e aqui eu faço uma autossoma também. Show. Se eu vier aqui selecionar tudo, colocar um condicional de escala de cor para destacar os maiores valores, eu vou entender o quê? Que o carro 3, olha só, ele teve uma despesa muito alta com manutenção, assim como o carro 5 também, tá? E aí, se eu colocar aqui mais uma condicional, olha só, se eu colocar aqui motorista e fizer uma validação de dados, eu venho aqui em dados, validação de dados. O que é que eu quero permitir naquela célula? Eu quero permitir que apareça uma lista e a fonte dessa lista será o nome dos motoristas. Vou dar um Enter, vou dar um OK. E olha só, eu permiti que aqui aparecesse uma lista com o nome dos motoristas que eu selecionei. Para que eu adicione isso nas minhas fórmulas, olha só o que eu tenho que fazer. Vou adicionar agora aqui motorista, o intervalo motorista, ponto e vírgula, né? Aí olha só, intervalo de critério 3, motorista, ponto e vírgula. E onde é que está os motoristas que eu quero filtrar? Estão aqui, nessa célula. Vou dar um F4 como uma referência absoluta e vou dar um Enter. Agora o que é que eu vou fazer? Vou puxar para o lado, vou puxar para baixo. E olha só, vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou analisar, olha aqui, ó, Pedro, 7 manutenções, R$ 7.000 de manutenção com Pedro. Quando eu coloco aqui Pedro, olha só, os maiores custos estão em julho, tá? Como a gente tinha verificado. Bom, e que conclusões a gente pode tirar, né, com essas análises? Primeiro, vamos aqui de baixo para cima. Nós tivemos um custo altíssimo em julho, então a gente tem que identificar o que foi que aconteceu em julho, que houve essa disparidade muito alta com o custo de manutenção, tá? Junta toda a equipe, pergunta o que é que aconteceu de diferente. Você com esses indicadores em dia, você tem que estar analisando isso diariamente, deve ter alguém, algum gestor lá, um supervisor, para estar analisando isso junto com a equipe, para evitar esses tipos de resultados, tá? E aí vamos subindo um pouquinho. Corretiva e preventiva. Por que a empresa está tendo um gasto muito alto com manutenção corretiva? Está faltando muito planejamento aí com relação às manutenções dos veículos, tá? Isso aí poderia ser um valor bem mais baixo, contanto que fossem realizadas manutenções preventivas. É importante também identificar quais são os tipos de manutenção. Essa base de dados ela foi bem reduzida, mas tinha lá o motivo de cada parada, o que é que foi trocado no carro. E você tem que analisar isso com bastante atenção para que evite muitas manutenções corretivas e se trabalhe mais com preventivas, tá? Com relação aos carros, olha só a quantidade de manutenção que o carro 3 e 4 eles tiveram. Mas vamos analisar aqui o valor também, né? 8.000 e olha só, o carro 5 ele tem uma manutenção muito cara. O carro 4 ele quebrou bastante, mas tem uma manutenção muito baixa, o que isso é um ponto positivo, tá? Isso a gente pode entender que esse carro ele tem uma manutenção baixa, porém ele pode estar quebrando muito por ser um carro mais antigo, né? Ou a rota que ele está sendo feita é uma rota mais complicada, com buracos, barro, enfim, isso tudo tem que ser levantado, tá? Mas qual a ideia geral? É pegar o carro com menor manutenção, com menor custo de manutenção e replicar para os demais, tá? Nesse caso aqui até foi sugerida a compra de uma moto, tá? Pelo então eleito supervisor do setor. Após essas análises não tinha
de supervisor, e aí ele viu a necessidade extrema de poder controlar, de ter que controlar esses resultados. E com relação aos motoristas, né, a gente procurou aqui alguma relação, houve de fato alguns pontos que a gente levantou, mas que não vem ao caso estar discutindo isso daqui, tá? Mas é importante você ter esse cuidado de analisar todos os cenários, tá? Bom, é isso. Se você quiser ter mais informações, participar das aulas ao vivo, eu vou deixar o link aqui embaixo do grupo de estudo. É só você clicar e você vai entrar lá. Essas aulas apenas para estar estimulando e desenvolvendo os meus alunos, tá ok? Então é isso. Até a próxima.